Bem-vindo a você, aluno ou aluna que me acompanha nesse momento nas nossas aulas de Sociologia, aulas em que nós estamos aí entrando dentro desse contexto do trabalho e a sociedade. Essa interferência, essa influência que o trabalho exerce, essa ação humana que o trabalho vai exercer sobre o próprio ser humano e sobre a própria sociedade. Então vejamos, nessa aula de modo mais específico nós abordaremos a questão o contexto da Revolução Industrial e o socialismo científico e o movimento anarquista. Estão bem envolvidos, até porque eles perfazem aí a história do trabalho dentro da sociedade. Claro, precisamos refletir. Então, essas duas perguntas são importantes, como a primeira pergunta. Qual a relação do ser humano com o trabalho? Quando o ser humano vai ao trabalho, de que forma ele se relaciona com esse trabalho? E haverá um sistema político, econômico perfeito? Duas questões socialmente importantes para que a gente possa observar, manter, refletir e, sobretudo, projetar talvez um futuro que seja um pouco diferente. Contexto da Revolução Industrial, a gente precisa voltar lá ao século XVII. Tá? A gente precisa observar que esse século é um século embebido em vários avanços tecnológicos. Tá? A mecanização da produção, sobretudo da produção de mercadorias, ela começa a avançar. A produção por etapas diferentes, já não era mais a mesma pessoa que fazia tudo, né? Cada pessoa cuidava de uma etapa e ao final da produção, então a quantidade de produção ela era gigantesca, ela era grandiosa, diferentemente de uma pessoa que ficava o dia inteiro para produzir, de repente, uma panela, um sapato. Lá no final da produção, quando existe essa mecanização e essa produção por etapa, com trabalhadores diferentes, é claro que a produção ela é muito grande. Ao mesmo tempo, você tem então o surgimento do que nós denominamos setor primário, que era envolvido com a agricultura e o extrativismo. E temos o surgimento do setor secundário, ou seja, a indústria. O que esse setor secundário fazia? Pegava os produtos do setor primário e transformava em produtos. É por isso que a industrialização, então, ela começa a avançar. Ao mesmo tempo, temos o surgimento de uma nova classe. Já não são mais os servos e o senhor feudal. Temos o surgimento dos proletariados e dos burgueses, dos trabalhadores e dos patrões. Dentro do contexto ainda, cabe ao proletariado, ao trabalhador, uma única alternativa. Que alternativa é esta, professor? Vender o seu esforso, vender o seu trabalho. Por que é a única alternativa, professor? Porque ele não é dono da fábrica, ele não é dono das máquinas, ele não detém os meios de produção. E a Revolução Industrial ela também traz essa diferenciação entre um trabalho braçal, um trabalho de esforço, e um trabalho intelectual. E é claro que aqueles que estão dentro de um trabalho intelectual serão mais abastados em relação aos seus salários. E é claro que nós temos aí um movimento de uma produção bem diferente. Se nós paramos para imaginar hoje como é produzido um carro. Talvez um carro chegue no final da linha de produção vamos imaginar, em 12 horas. Imagina que antigamente, quando se produzia uma carroça, o produtor da carroça ele era responsável desde extrair a madeira lá na floresta, cortar essa madeira, tratar essa madeira, entalhar a madeira, juntar as peças, testar. Isso já não ocorre mais. Logo, a Revolução Industrial, então, ela é esse importante passo, essa importante mudança. Bem, nós temos também dentro do contexto da Revolução Industrial o trabalhador que já não detém mais o conhecimento daquilo que faz. Então lembra, o artesão que montava a carroça, ele conhecia cada peça, ele conhecia cada forma, ele conhecia exatamente o modo de se fazer uma boa carroça, um bom sapato, uma boa panela. Quando ele vai para uma fábrica, ele já não consegue mais fazer isso. Porque a sua função é tão específica, que ele não precisa fazer o todo, ele faz só aquilo. E o conhecimento dele é muito específico, não permitindo que ele então entenda tudo aquilo que está sendo feito, tudo aquilo que foi produzido. Ao final da produção, ele não vai saber produzir o todo, mas ele sabe muito bem produzir só uma parte. Ou seja, é um trabalhador que ele passa a ser treinado para exercer uma função muito específica. É aqui que nós também temos, então, a coisificação do trabalhador. Porque o trabalhador ele acaba se tornando, dentro da Revolução Industrial, uma mera mercadoria, né, que pode ser substituída no momento oportuno, no momento propício.
E é claro que o Marx vai dizer que quando o trabalhador ele não detém o que produz, ou seja, ele não é dono daquilo que produz, ele está alienado, porque é um mundo do qual ele não vai conseguir participar. Surgem então dois pensadores debatendo a questão do socialismo científico, que é o Karl Marx e o Engels, e que vão trabalhar com essa ideia doutrinária da política, da economia e também diferente do liberalismo, que era aquela ideia de que o Estado não deve intervir na economia. Eles acham que política e economia precisam andar juntas, precisam estar acompanhadas juntas. Quando eles falam de materialismo histórico ou materialismo dialético, eles estão tentando dizer que não são as ideias que movimentam o mundo, mas é a própria ação humana. A história se transforma porque os seres humanos agem para que a história se transforme. É aí que surgem dois importantes conceitos: a infraestrutura e a superestrutura. Como entender isso, professor? A infraestrutura, a gente coloca ali o homem transformando a natureza. Ou seja, o homem vai transformando a natureza, vai fazendo todas as coisas que existem. No fundo, formariam a base econômica da sociedade. É como se fosse a fundação de um prédio. Um prédio ele precisa de uma boa fundação. Uma fundação extremamente bem feita para que ele possa se manter de pé. E essa fundação são os próprios homens. A superestrutura são as ideias, os costumes, as instituições que vão caracterizar a sociedade. O problema é que se esquece que quem mantém a sociedade são os seres humanos e não as instituições. Então vai se entender que quem domina o nível econômico, ou seja, nessa questão da superestrutura, vai dominar também o poder político, ideológico e cultural. Aí começa-se então a ideia de uma revolução socialista que livraria os trabalhadores da alienação e da dominação. O Partido Revolucionário, ou seja, a classe operária, nesse caso, deveria criar um novo Estado, um Estado em que os meios de produção já não são propriedades de alguns, mas são propriedade de todos. E ficam ali nas mãos do Estado, gerindo naquele momento, nesse momento passageiro, que é o socialismo, até que se avance em direção do comunismo. Ou seja, não existiria mais propriedade privada. A Revolução Socialista também é esse movimento que busca, então, tirar o próprio ser humano dessa alienação. E coloca o sistema capitalista como o grande mantedor, ou seja, seria aquele que deveria manter as necessidades mais básicas da população, como alimentação, emprego, saúde, educação, habitação. Os meios de produção, então, não vão visar mais o lucro, não é uma busca incessante pelo lucro, mas justamente para manter as necessidades mais básicas, como a gente já mencionou, emprego, saúde, educação, alimentação. E os patrões, então, provavelmente resistiriam a essa revolução. Aí caberia aos próprios trabalhadores, se necessário, usar da força para manter a ordem social, inclusive se necessário for o uso das armas. A Revolução Socialista, então, ela, querendo ou não, ela indica uma determinada ditadura do proletariado na criação desse novo Estado. Justamente porque esse Estado socialista ele não é o comunismo, ele é uma transição para o comunismo. No comunismo, as classes iriam desaparecer, porque se eu não tenho bens de produção, eu não tenho mais classes que ficam brigando entre si. O Estado não teria mais função alguma, afinal não haveria guerras, pois todos seriam de uma classe só, teriam os seus bens, não haveria quem tivesse mais ou quem tivesse menos. E o Estado, quando aniquilado, deixaria que as decisões fossem tomadas no coletivo, nas assembleias e nas associações. Surge, então, aí o movimento anarquista, defendido ali por dois pensadores, o Proudhon e o Bakunin, que eles concordam até certo ponto com a crítica marxista, apoiam sim o comunismo, só que discordam dessa ditadura do proletariado. Eles acham que quando o proletariado começa a formar uma ditadura, começa-se a criar uma oligarquia dos funcionários, ou seja, funcionários que iriam tomar decisões para o todo, iriam se sobrepor, iriam se achar superiores aos demais. É por isso que o Estado ele deveria ser imediatamente suprido após a revolta.
ele não deveria existir como aconteceria com o socialismo nesse período de transição. Deveríamos, então, nos destinarmos diretamente para o próprio comunismo, né, que as decisões políticas elas ficassem, então, a cargo dos núcleos sociais e das federações. Ao mesmo tempo, eles continuam refletindo, né, sobre as formas de organização que existiriam depois dessa revolta. Então, são organizações não coercitivas, pautadas sempre na cooperação e voltadas para uma autodisciplina, algo que se denomina comuna livre. Então, que seriam empresas que são instituições dirigidas coletivamente, onde todo mundo pode aí tomar a sua decisão. Existe uma grande questão entre o socialismo real e o ideal. No fundo, quando a gente fala do ideal, a gente começa a perceber que ele realmente traria melhoras, melhoraria a condição, porém, você tem do outro lado um socialismo autoritário, centralizador e repressor. E a história da nossa humanidade, ela vai mostrando isso. Se a gente vai lá para a Rússia, por exemplo, quando o czar, a renúncia do Nicolau II, os czares lá da Rússia, e a Revolução Bolchevique então toma a Rússia e coloca como a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a gente começa a perceber que aquilo ali se tornou uma situação ditatorial, onde o Estado tomou para si todas as forças, o socialismo foi implantado, o exército se torna poderoso, o poderio militar aumenta, só que o Estado então controla e decide todos os aspectos da vida humana. E o fato também do Estado começar a intervir na economia leva aí a um desacordo, a um desarranjo que possa existir. A ideia do partido único, então, as pessoas privadas de liberdade, as eleições controladas, tudo isso aí é fruto do socialismo. E precisamos também relembrar da Alemanha, o Muro de Berlim, que dividiu praticamente a Europa em duas partes, uma seguindo o capitalismo, outra o socialismo, e é claro que o socialismo ele vem e cai mais tarde, justamente por causa de uma perspectiva um pouco diferente. Então você tem um muro fortemente controlado, e que inclusive por homens armados e minado, justamente para que pudesse impedir que as pessoas elas cruzassem as fronteiras. Inclusive o próprio lado socialista da Alemanha, o socialismo, a Alemanha Oriental, culpava o fato das pessoas fugirem para o outro lado, a Alemanha Ocidental, que ficou do lado do capitalismo, apoiado por Estados Unidos, Inglaterra e França, acusava o fato de eles estarem fugindo do sistema não funcionar. Por isso que o muro é criado, fortemente armado, e é claro, o colapso se dá 28 anos depois, em 1989, quando o muro ele vem abaixo. Agradeço a todos vocês e aguardo na próxima aula.